Ele passou por um processo de modernização e de industrialização. E essas transformações, elas percutiram muito aí, tá? Elas repercutiram muito nas artes, igual a gente viu aqui na página 265, principalmente no modernismo, tá bom? Então, olha só. Peraí, gente, acho que travou aqui. Coloquei iniciar a gravação. Ah, não, agora foi. Então, o que aconteceu? Aí, em 1930, tá? Getúlio Vargas tomou o poder e se tornou o novo governante do país. É o que a gente vai ver agora, tá? O predomínio político de paulistas e mineiros, a gente já tinha visto, né? Isso aí também, até aqui na imagem. Cadê? Nós já havíamos visto aqui, ó. Lá na página 257, né, naquela chart que mostra lá, né, que São Paulo e Minas Gerais, eles tinham o poder, correto? Então, eles ficavam ali barrando quem quisesse também, né, participar. Então, durante a primeira, né, república, gerou a instalação de diversos grupos, como os políticos e grandes proprietários rurais de outros estados brasileiros. Eles também estavam chegando, né, querendo aí também participar. Esses grupos pretendiam ter uma participação mais efetiva nas decisões políticas do país, para conseguir o quê? Que os seus interesses, assim como de São Paulo e Minas, também fossem atendidos. Vocês se lembram que na página 257, que eles estavam o tempo todo querendo chegar também lá junto com eles, mas não conseguiam? São Paulo e Minas não deixavam? Então, eles continuaram tentando, tá? Aí, o que aconteceu? A aliança entre paulistas e mineiros, ela foi desfeita, gente, tá? Quando os políticos paulistas decidiram fazer o quê? Apoiar um candidato mineiro nas eleições de 1930. Então, eles lançaram o seu próprio candidato, que era o Júlio Prestes. Os mineiros, descontentes com a situação, aliaram-se a políticos do estado do Rio Grande do Sul e da Paraíba, formando a Aliança Liberal. Então, eles começaram a ficar um contra os outros, tá? Essa aliança lançou a candidatura do gaúcho Getúlio Vargas para as eleições presidenciais. Essas eleições foram vencidas por quem? Por Júlio Prestes. Porém, os membros da Aliança Liberal, né, que foi aí dos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, o que eles fizeram? Eles não reconheceram essa derrota, acusando os paulistas de cometerem fraudes eleitorais. Então, vocês já podem ver que as fraudes eleitorais, gente, elas acontecem desde 1930. Então, isso não é de agora, tá? O que é fraude? Fraude é ato desonesto cometido com a intenção de enganar alguém, tá? Então, antes que o Júlio Prestes tomasse posse do cargo de presidente, os membros da Aliança Liberal organizaram o golpe e assumiram o poder colocando Getúlio Vargas no governo. Então, eles mexeram os pauzinhos deles, né, gente? E conseguiram colocar Getúlio Vargas lá no governo. Esse golpe ficou conhecido, então, como Revolução de 1930 e pôs fim à Primeira República. Então, essa imagem aí que vocês estão vendo é o Getúlio Vargas cumprimentando a população a caminho do Rio de Janeiro para assumir o governo em novembro de 1930. Tá? Getúlio Vargas no poder. Após assumir o governo, o Getúlio Vargas procurou centralizar o poder nas suas mãos, né, tomando algumas medidas aí autoritárias. Então, o que ele começou fazendo? Ele fechou o Congresso Nacional e substituiu, né, os governantes de vários estados por pessoas que eram conhecidas dele, por pessoas da confiança dele. Então, ou seja, ele chegou lá, né, e colocou todo mundo que ele confiava. E o resto ele mandou embora, tá? Essas medidas provocaram também reações contra o governo de Vargas. Em 1932, teve início, então, em São Paulo, a Revolução Constitucionalista, tá? Que foi um movimento
que exigia a elaboração de uma nova Constituição para o país. A Revolução Constitucionalista, ela foi derrotada pelo governo, mas Getúlio Vargas não ignorou as exigências do movimento. O que ele fez? No ano seguinte, uma Assembleia Constituinte foi convocada para elaborar uma nova Constituição, que foi finalizada em 1934. E nela, uma série de mudanças foi aprovada, tá? Então, a gente vai ver algumas mudanças aqui. Ele instituiu o voto secreto, ele regulamentou o voto feminino, o trabalho de pessoas menores de 14 anos foi proibido, ele tornou obrigatório e gratuito aí o ensino primário no país. Algumas antigas reivindicações dos trabalhadores foram atendidas, como jornadas de trabalho de 8 horas diária, descanso semanal remunerado e férias anuais remuneradas. Qual foi a importância dessas medidas, quinto ano? Para que vocês acham que ele fez essas medidas? Porque quem viu o vídeo sabe, porque eu falei. Gente, liga esses microfones aí, uai. Eu não tô ouvindo ninguém, não. Ô tia, eu sei que a gente tá história, mas lembra que eu falei que eu fui num negócio que a gente, lá em Angra, de geografia? Sim. Então, eu consegui a foto, mas tá no meu telefone, eu tô usando ele, então não tem como mostrar. Ah, depois você mostra pra gente quando você conseguir, se você conseguir passar, tá? Pessoal, e aí? Qual foi a importância dessas medidas? Quem viu o vídeo? Só a Sofia. Olha só, gente. Essas medidas, elas ampliaram o processo eleitoral e o tornaram mais democrático. O que é isso? O voto passou a ser secreto e as mulheres conseguiram votar, gente. Felizmente conseguiu, né? Foram esses acontecimentos aí, eles foram assim, muito importantes para a gente, tá? E além disso, regulamentaram muitos direitos dos trabalhistas, tá? Que já vinham sendo reivindicados há muito tempo, eles conseguiam, então, tá? Regulamentar esses direitos, que eles já estavam pedindo, já tinha um bocado de tempo. Então, olha só, além de elaborar a nova Constituição, a Assembleia Constituinte foi responsável por escolher o presidente do país. Dessa maneira, o Getúlio Vargas foi eleito pela Assembleia com mandato até 1938. Quanto tempo que ele ficou no poder, quinto ano? Quanto tempo? Quem vai me contar? Oi, tem alguém comigo? Estou sozinha? Gente, faz as continhas nos grupos. Chuta, Sofia, vai lá, confia em você. Tô igual a Getúlio Vargas. 8 anos? Excelente! Então, gente, até aqui na página 272, o Getúlio Vargas, né? Como ele foi eleito pela Assembleia, ele conseguiu que o mandato dele se estendesse até 1938. E ele começou em 1930. Diz aqui, ó, 1930, tá vendo? Vocês não estão prestando atenção na minha pessoa. Só alguns. Gente, olha só. Então, continuando aí, página 272, o Getúlio Vargas, após ele assumir o governo, ele procurou centralizar aí, então, tudo nas mãos dele, correto? Então, ele conseguiu esse monte de coisas aí pra gente, né? Ele conseguiu ampliar aí o processo eleitoral, foi super válido tudo isso que ele fez e ainda conseguiu regulamentar alguns direitos dos trabalhistas que eles já estavam lutando há anos por eles, tá? Página 273.
Vamos lá. Agora eu vou descansar a minha voz e alguém vai ler esse texto aí para mim. Pode começar. Pode. Embora não tenha modificado profundamente o país, a Revolução de 1930 representou um marco em nossa história. Isso porque, durante a Primeira República, a economia era essencialmente agrária e girava em torno da exportação de café, enquanto o poder político estava centralizado nas mãos dos grandes cafeicultores. Nos anos 1920, a chamada política do café com leite estava com os dias contados. Com isso, setores da economia não vinculados ao café, como aqueles ligados à produção e à exportação de carne no Rio Grande do Sul, ficaram fortalecidos. Ótimo. Como era a economia do Brasil durante a Primeira República? Quem vai responder para mim? Tia, ela não cabeu tudo, então Ela não coube aí no seu espaço, não? Sem problemas. então eu fui botando aqui do lado. Tá, joia. E aí, quinto ano, quem vai responder essa questão para mim? Eu coloquei. Pode falar, Maria Rita. Tá bom. Girava em torno da exportação de café, enquanto o poder político estava centralizado nas mãos dos grandes cafeicultores. Excelente. Eu coloquei a mesma coisa. Mesmo. Alguém colocou alguma coisa diferente? Gostaria de falar? E aí? Posso continuar? Eu coloquei igual, tia. Pode. Pois é, gente. Então, a economia do Brasil durante a Primeira República, ela era essencialmente agrária, né, tendo como produto principal aí o café. É isso que é importante, tá? Alguém quer que eu dite a resposta? É só falar. Você fez atividade, ô Matheus? Você errou? Tem certeza? Quer ler para mim não? Para eu poder ver se você realmente errou? De repente você não errou, não. Liga o microfone, meu amor. Matheus, não tô te ouvindo. Ai, gente, será que travou? Não tô ouvindo o Matheus. Vocês estão ouvindo? Não. Deixa eu mandar mensagem aqui que eu não tô ouvindo ele. Ai, tá com o fone ruim. Agora que eu vi, Matheus, desculpa, tá? Sim, a economia era essencialmente agrária, tendo como produto principal o café. Você colocou isso, Matheus? Tem que colocar, tendo como produto principal o café. Coloca assim, aí o agrário você coloca vírgula, tendo como produto principal o café. Tá ok, Matheus? Tá, ok. Letra B. Segundo a autora, por que a Revolução de 1930 representou um marco na história do Brasil? Quem gostaria? Pode falar, Eu posso Sofia. falar? Pode, Sofia. Porque a economia girava em torno do café, enquanto o poder político estava nas mãos dos cafeicultores? Exato. Então, olha só, gente, porque o que a política do café... Só um minutinho, Maria Rita, quando alguém estiver falando, você espera um pouquinho, tá? Já te falei isso. Só um minuto. Então, olha só, gente, por que ele pôs fim, né, à política do café com leite, encerrando um ciclo em que a política brasileira era dominada pelos grandes cafeicultores? A resposta da Sofia está perfeita, tá? Mas se alguém tiver errado, eu posso ditar sem problema. E se alguém quiser falar também, pode falar, tá? A resposta, e a gente vê. Pode falar, Maria Rita, a sua. Você pode ditar para mim, por favor?
Posso, só um minutinho. Matheus, você quer ler a sua? Matheus, Clara, quem mais que tá aí, gente? Posso falar já a resposta, então? Tia, quem é a Luluzinha? Não sei, por isso que eu perguntei quem que tava aqui, porque eu não sei quem é Luluzinha, não sei. Eu também não sei, não. Eu achei que vocês sabiam que vocês iam me contar. Não sei quem é, gente. Eu deu mole, é Vapo, é o Pedro. Esse deu mole Não, aqui, Luluzinha, Pedro, outro. tem certeza? É. Tá, e a Luluzinha vocês também não sabem quem é, eu também não sei. Não sei. Então vamos lá, vou ditar a resposta, tá? Quem for copiar, já pega o lápis, a borracha, põe aí do ladinho. Faz pequeno, tá, gente? A resposta é grande. Por quê? Porque junto, tá? Que é porquê de resposta, então é porque junto. Porque pôs fim à política do café com leite. Peraí, Daniel, deixa eu clicar. Do café com leite, vírgula, encerrando um ciclo em que a política brasileira era dominada pelos grandes cafeicultores. Ponto final. Pelos grandes cafeicultores. Ponto final. Ok, pessoal? Ok. Ótimo. Precisa repetir para vocês conferirem, tá ok? Agora a gente vai para a questão de número 2. Pintar de amarelo as leis aprovadas com a Constituição de 1934. Eu estou ajeitando a configuração, sabe? Me contem aí agora, quais vocês pintaram? Gente, tem alguém fazendo um barulho de fundo, tá chiando. Desliga o microfone, por gentileza. Obrigada. Quem for responder, liga o microfone, tá? Ah, Matheus já me respondeu aqui no chat. Cadê, Matheus? Deixa eu ver aqui. 1 e 3? Tem mais, gente. E Eu aí? acho que é 1 a 3.
Isso, Sofia, da 1 a 3, excelente. Gente, pode pintar os 3 primeiros quadrados aí, tá? Os 3 primeiros quadradinhos. O voto passou a ser secreto, tá correto. Tá bem aqui do ladinho, ó. Se vocês forem ver o quadro, ó, tá vendo? O voto passou a ser secreto. Férias anuais remuneradas, foi algum dos direitos que os trabalhadores, né, estavam lutando e conseguiram. As mulheres puderam votar. O único que está errado é a jornada de trabalho passou a ter 12 horas. O que está errado aí? Porque a jornada de trabalho ficou 8 horas. Excelente. A jornada de trabalho não passou a ter 12 horas diárias, mas sim 8 horas. Perfeito. Tá sem microfone, deixa de ser idiota. Tia, agora é a página 284? Isso, posso? Por mim, pode. Então vamos lá. As mulheres na política. Nas primeiras décadas da República, as mulheres, então, elas tinham poucos, né, acessos tanto à educação e quase nenhuma participação na política brasileira. Então, na década de 1930, elas ainda não podiam votar e nem se candidatar a cargos políticos, tá? Nesse período, as mulheres passaram a se organizar e a lutar por direitos políticos. Aí, depois de muitos anos de lutas, né, em 1934, finalmente, a participação feminina na política, ela foi regulamentada na Constituição. Então, dessa maneira, as mulheres conseguiram se inscrever como candidatas e como eleitoras, né? Porque o Getúlio Vargas, em 1934, ele regulamentou o voto feminino, tá? Então, no ano de 1920, o que aconteceu? Surgiram vários grupos intitulados aí Ligas para o Progresso Feminino, que foram o embrião da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Então, começou, né, ele se iniciou a partir daí, tá? A conquista das mulheres do direito ao voto. Então, a federação foi fundada em 1922 por Berta Maria Júlia Lutz, que liderou um movimento decisivo para a conquista do sufrágio, né, para o processo de escolha por votação, tá? Então, em 1933, a médica e paulista Carlota Pereira de Queiroz, ela foi a primeira mulher, gente, a ser eleita deputada federal. Olha que conquista, né, que elas conseguiram aí, depois de vários anos tentando. Então, ela participou dos trabalhos aí, né, na Assembleia Nacional Constituinte, nos anos de 1934 e 1935, e a Berta Lutz, ela foi líder aí na defesa dos direitos jurídicos da mulher. Então, ela foi convidada pela deputada Carlota para trabalhar junto, né, em conjunto na Constituinte. Aí, em 1934, a Carlota foi reeleita, ela continuou, tá, no poder. E na nova legislatura, ela tomou posse. A segunda deputada brasileira foi a Berta Luiz. Então, me contem aí. A luta das mulheres por direitos no início do século XX foi importante, meninas e meninos? Por que foi importante? Quem sabe me dizer? Elas conseguiram ter mais o quê? Quem vai me dizer? O que elas conseguiram conquistar aí? Liderança?
Também. Então, olha só. A luta das mulheres por direitos no início do século XX foi muito importante para que elas tivessem uma maior participação aonde? Na política brasileira. Elas começaram, né? Elas conseguiram se integrar aí depois de anos, né, de lutas. Então elas começaram a lutar e com o tempo elas conseguiram o que elas queriam, tá? Página 275. Observem a fotografia aí, gente. O que vocês estão vendo de diferente aí? Uma mulher. Exatamente. Então foi retratada nessa fotografia aí, que a gente pode observar, né, que só tem uma mulher, que foi a primeira deputada federal do Brasil, que foi fotografada junto aos outros parlamentares, correto? Isso aí na década de 1930. O que essa fotografia demonstra sobre a participação feminina na política brasileira no início do século XX? Quem se lembra e quer compartilhar comigo? Que era pouca? Isso, Sofia. A gente consegue perceber aí, pessoal, que a participação das mulheres, né, a participação feminina na política, ela era quase nenhuma. Então, vocês podem ver aí que não era somente na política, não, era em vários setores, tá? Em diversos meios aí, vocês podem observar que a participação da mulher era mínima, tá? Então, essa conquista para as mulheres nessa época foi extremamente importante, tá? Ao longo dos anos, a participação feminina tornou-se cada vez maior. Então, assim, atualmente elas constituem a maior parte dos eleitores brasileiros, porém, o número de candidatas a cargos políticos ainda é menor que o número de candidatos. Então, nas eleições municipais, por exemplo, né, de 2016, cerca de 30% só que eram de mulheres. Os outros 70% era tudo homem. Mas ainda assim a gente pode agradecer porque elas continuam lutando e continuam avançando cada vez mais, tá? Na política. Então, mesmo que um grande espaço na política seja conquistado, né? Tenha sido conquistado pelas mulheres, ainda precisa ser feito muita coisa para que elas tenham uma representação maior na política brasileira para poder defender, né, os nossos direitos. Página 276. Agora a gente vai para a correção dessas atividades, tá? Questão número 1. Complete as frases com as palavras a seguir. Deputada, voto, Berta Lutz e conquista. Até a década de 1930, as mulheres não tinham direito ao quê, gente? Voto. Ao voto. Perfeito. Brasil. Letra B. A conquista de direitos políticos pelas mulheres só ocorreu após muitos anos de luta. Letra C. Berta Lutz Foi uma das líderes do movimento que reivindicava os direitos para as mulheres. Letra D. Deputada. Carlota Pereira de Queiroz foi a primeira deputada federal a ser eleita no Brasil em 1933. Marque um X, né, nas frases que apresentam apenas informações corretas. Quais são elas? A segunda e a terceira. Excelente aí, meninas que responderam. Atualmente, a maior parte dos eleitores do Brasil é formada por mulheres e o número de mulheres que se candidatam a cargos políticos no Brasil ainda é menor que o número de homens. Entrou mais uma pessoa, entrou Raquel. Cadê? Eu não Ah, é posso da Clara. A Clara entrou na live errada. Ela é do 3º ano. Não, ela já saiu, não já? Ela saiu agora.
E também tem a Luizinha. Pessoal, então agora na questão 3 é uma questão pessoal, né? Particular aí. Por que vocês acham que é importante que as mulheres participam da política de nosso país? E aí? Matheus? Você já está com áudio aí, Matheus? Aí ele digitou, gente. Porque elas também têm direito de escolher quem vai governar o nosso país. Aê, muito bem. Sim, eu coloquei só porque elas têm direito. Mas elas têm direito a quê? Eu não Quais fiz são os essa. direitos que vocês querem que as mulheres conquistem cada vez mais? Tá, vou colocar. Tá. Pode falar, Maria Rita. Eu coloquei porque elas têm direito de votar. Entendi. Votar, a gente já vota, né? Desde 1934, correto? Então, assim, elas estão conquistando outros direitos, né, gente? Então, olha só. É importante aí, tá, gente? Posso falar, tia? Pode. Eu botei, porque as mulheres são importantes e elas têm o seu direito de votar. Porque as mulheres não servem só para lavar roupas, cozinhar e varrer a casa. Sim, gente, as mulheres elas precisam ter uma participação maior na política, até mesmo porque para que elas possam ter uma maior representatividade na defesa aí, né, dos seus direitos, dos direitos de todo, né, de todo mundo, né, não só de mulher, mas também como de homem, tá? É importante também ter, né, a participação feminina na política, porque geralmente as mulheres têm outros olhares, tá? Tudo isso é muito importante, entenderam? Então, por isso que é bom mulheres participarem cada vez mais. Pessoal, alguém quer que eu dite essa resposta? Quer que eu fale alguma coisa? Como que tá aí? Tá tranquilo? Posso Pra continuar? mim, tá tranquilo. Pode continuar, Por então? mim, pode. Agora, vocês vão pegar para mim o caderno de vocês de história. Nós vamos começar aqui o Estado Novo. Essa é a última parte aqui do nosso capítulo que encerra essa matéria de história. Então, vocês vão registrar aí. Eu vou colocar aqui também no chat, tá? A gente vai copiar no caderno? Copiar aí. Tá. Me dá a educacional do Zé Crepaguão. Capítulo que é este? Que a gente está vendo? Capítulo 7, né? Ô, tia, pode copiar com essa caneta de gel? Pode. Então, olha só, matéria nova, continuação do capítulo 7, tá aí no chat. Verdade. Todo mundo registra aí no caderno, tá? Matéria nova, continuação do capítulo 7, página 77 de História. A gente continua aí com História. Não vou colocar até a hora que vai terminar, tá?
que a gente ainda tem aí mais alguns minutinhos de aula. Então, eu vou começar já a falar sobre o capítulo, sobre a última parte desse capítulo 7, tá bom? Aí vocês deixem o caderno aí do lado, porque na hora que eu terminar, eu coloco de novo, tá? As páginas que a gente fez hoje. Podemos? Todo mundo já copiou? Eu já copiei. Eu vou no chat. Eu tava no unidade. Então vamos lá. A gente vai continuar aí falando um pouquinho sobre o governo do Getúlio Vargas, tá? A gente continua. Então a gente vai falar sobre o Estado Novo. O que foi o Estado Novo, tá? De acordo com a Constituição, a eleição para presidente deveria ser realizada em 1938. A gente não falou aqui que o Getúlio Vargas ele ficou até 1938? Então, olha só. No entanto, em novembro de 1937, o Getúlio Vargas ele deu um golpe de Estado, tá? Dando início a uma ditadura. Ditadura, gente, é uma forma de governo caracterizada por medidas autoritárias que limitam a liberdade de expressão e outros direitos dos cidadãos. Ou seja, é só ele que tinha o poder. Tá? Ninguém podia opinar, ninguém podia dar palpite, ninguém podia fazer nada. Era só ele quem determinava. Então, esse regime político vigorou até 1945. A esse período todo ficou conhecido como Estado Novo, tá? Então, isso aqui é de extrema importância, tá? Para os nossos estudos. No novo Estado, Getúlio Vargas, ele anulou a Constituição. Então, como ele tinha o poder e ninguém podia fazer mais nada, o que ele fez? Ele correu lá, anulou a Constituição, fechou o Congresso Nacional, acabou com os partidos políticos. Ele passou a adotar medidas autoritárias sem consultar ninguém, tá? Nesse regime, havia uma forte centralização do poder, ou seja, o Getúlio Vargas tomava a maioria das decisões por conta própria, sem consultar ninguém, gente. Então, não interessava a opinião dos outros, era só a dele. Então, ele fazia tudo sozinho, não consultava ninguém, nem os políticos e nem a população. Além disso, foi instaurada a censura que impedia, que fizessem críticas ao governo. Além de tudo isso que ele fazia sem pedir a opinião de ninguém, ele ainda instaurou lá, tá? Uma censura para que ninguém pudesse criticar o que ele fazia. Então, ninguém podia falar nada. Então, olha só. Quais foram as principais características, quais são as principais aí características de uma ditadura? Quem consegue falar? Eu quero que vocês falem para mim o que vocês entenderam sobre o conceito de ditadura. Alguém arrisca o palpite? Olha só, a ditadura, então, Os cidadãos não podiam ter opinião, era só os governadores? Era só o Getúlio Vargas, nem os políticos tá. pediam opinião. Ele tomava todas as decisões sem pedir opinião aos políticos, tá? Então, olha só, a ditadura ela é uma forma de governo autoritária que prejudica a autonomia dos cidadãos, limita muito dos seus direitos e exclui o povo de decisões sobre questões de seu interesse. Registrem isso no caderno para mim, eu vou ditar para vocês, tá?
Posso começar? Tá. Pode. Pode. A ditadura... Ah, peraí, apaga aí. Apaga. As principais... Tá, só fiz o ano. As principais características da ditadura, as principais características da ditadura é uma forma de governo autoritária, que prejudica a autonomia Todo mundo sabe o que é autonomia? Não? Vou dar um exemplo, tá? Presta atenção. Quando vocês vão sair, vocês podem escolher a roupa de vocês? Sim, sim. Então, a família de vocês deu autonomia de vocês escolherem a roupa que vocês querem vestir. Então, vocês podem escolher a roupa. Autonomia, gente, é quando a gente fala que a gente pode... Oi? Quem me chamou? Autonomia é quando a gente consegue, tá? Fazer as coisas sem que as pessoas fiquem, né? Falando pra gente, delegando. Você vê que precisa fazer uma coisa, você faz. Ao invés de você ir lá na sua mãe, perguntar pra sua mãe, mãe, que tipo de roupa que eu vou vestir? Aí você vai lá, escolhe sua roupa e veste. Tá bom? Isso é uma de autonomia. Tia. Posso continuar, gente? Maria Rita, deixa eu só continuar aqui, tá? Autonomia dos cidadãos. Depois de autoritária, que prejudica o quê? Autonomia. Prejudica a autonomia dos cidadãos, vírgula. Limita muitos Tia, depois de cidadão. Vírgula. Limita muitos de seus direitos e exclui o povo de decisões sobre questões de seu interesse.
Vou repetir, tá? As principais características da ditadura é a forma de governo autoritária que prejudica a autonomia dos cidadãos, limita muito de seus direitos e exclui o povo de decisões sobre questões de seu interesse. Todo mundo conseguiu copiar? Eu preciso repetir? Perdeu alguma parte? Tá ok? Eu não perdi. Tá ok aí, Maria Rita? Conseguiu copiar? Sim. Então tá bom. Posso continuar, gente? Página 278? Pode. Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os direitos dos cidadãos, tá? Tá, eu vou pegar um. Direitos dos trabalhadores. Olha só, para garantir, né, o apoio popular em seu governo, Getúlio Vargas ele atendeu várias reivindicações dos trabalhadores. A gente viu isso aqui na página 272, né? E ele instituiu também diversas medidas favoráveis aos trabalhadores, como a jornada de 8 horas de trabalho por dia, né? Além das férias remuneradas e o salário mínimo. Em 1943, esses direitos foram oficializados por meio da consolidação das leis de trabalho, que é chamada CLT. CLT, então, é esse nome aí, tá, gente? Consolidação das leis do trabalho. Beleza? Aí, para resumir, é CLT. Tá? Então, olha só, essa aí é uma carteira de trabalho. Você sabia que até hoje é a CLT que rege as relações trabalhistas em nosso país? Pois é, desde 1943. Olha só, gente, que bacana. Então, no governo de Getúlio Vargas, o registro na carteira de trabalho passou a ser obrigatório. E, né, então, assim, todo mundo tem que registrar, tá? E os sindicatos, o que os sindicatos fizeram? Os sindicatos, eles aprovaram aí medidas aos trabalhadores, né? A favor dos trabalhadores. Aí o Getúlio Vargas, ele também impôs algumas leis que buscavam controlar mais de perto essas relações trabalhistas, tá? Então, os sindicatos, por exemplo, que eram as associações regidas para a defesa dos trabalhadores, eles passaram a ser obrigatoriamente vinculados ao governo. Então, todo sindicato do trabalhador ele é vinculado ao governo, tá? Porque aí o governo tem como saber tudo que está acontecendo, tá? Então, olha só, o Getúlio Vargas, ele foi um político populista, né? Esse termo significa o quê? Que nessa época, os políticos populistas eram aqueles que aprovavam as medidas para agradar o povo e obter o seu apoio. Então, vocês entenderam que tudo era feito à base da troca, né? Nada era de graça. Então, os políticos, eles aprovavam algumas medidas, aí eles agradavam o povo e assim tinham o apoio das pessoas, tá? Enquanto atendia de fato os interesses de quem? Das pessoas mais o quê? Mais Ricas. ricas. Pois é. Então, nada era feito de graça e nem por acaso. Tá bom? Pessoal, já são 3h11, não é isso? A gente vai finalizar por aqui, porque para eu continuar, a gente precisa fazer agora a atividade da página 279. Então, eu vou pedir para vocês que façam essa atividade aí, por favor, porque eu já expliquei a matéria nova, tá? Então, eu gostaria que vocês explicassem fizessem para mim essa página, anotem aí no caderno de vocês. Tá? Vou colocar aqui uma observação no meu caderno, que a página 279 é a atividade. E eu pedi para vocês fazerem, tá? Qual página, tia? 279. Coloquei aí no chat. Hoje é dia 11, né, gente?
Yes. Dia de entregar trabalho na escola. Tá bom? Tá tudo ok aí, gente? Tá tranquilo? Sim. Tá mesmo? Dúvidas, se Azul. vocês tiverem, não deixem, tá? De me perguntar, tá Tá. bom? Bom final de semana para vocês, bom Ô, descanso. tia, eu fiz o trabalho de arte. Ah, estou ansiosa para recebê-los, viu? Também fiz. Ah, quero ver. Quero ver todos. Já comecei a receber alguns vídeos, tá? De artes aí, tá bom? Tia, eu vou mandar agora o vídeo. Agora não, hoje o vídeo. Então tá, Eu mandei joia. ontem. Então, big beijo para vocês. Até a nossa próxima semana que vem, se Deus quiser. Um descanso. Tchau, tchau para todo mundo. Obrigada. Tchau, gente.